Olá, sou Lucas Costa, cientista político, professor da Unesp e coordenador do DataCons, o Laboratório de Estudos Constitucionais. Este é o terceiro episódio de uma série de entrevistas que estamos realizando no DataCons Conversa. O entrevistado de hoje é o professor Milton Lahuerta, da Unesp de Araraquara. Milton nos traz uma análise afiada, realista e, portanto, pessimista sobre a atual conjuntura política e social no Brasil e no mundo, no que diz respeito à agenda de proteção e avanço dos direitos sociais, econômicos e os demais direitos humanos. E o que é curioso é que essa entrevista foi gravada em setembro de 2024, portanto, antes da eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos, e de tudo que ela representa do ponto de vista simbólico e institucional. Já naquela ocasião, Milton diagnosticava uma crise que para ele não era apenas conjuntural, mas sim estrutural. Os fatos ocorridos após a entrevista gravada com Milton parecem confirmar, se não agravar, as preocupações do professor. Mas sem spoilers, vamos à entrevista. Este é o DataCons Conversa. Bom, pessoal, então inicialmente nossa preocupação nesse projeto é entender qual é a importância, na verdade, das constituições e de a gente constitucionalizar direitos. Então a gente dá essa blindagem para os direitos em relação às maiorias governamentais temporárias. Será que isso realmente importa? E esse é um longo debate na ciência política que vem por muitas décadas questionou a importância da Constituição como uma instituição, em grande medida pelo fato de diversos países autoritários elaborarem constituições, desafiando essa própria noção de constitucionalismo, né, que é a função clássica das constituições, a partir das quais se cria um mecanismo para limitar o poder do Estado. Qual é a sua opinião sobre isso? As constituições importam e até que medida? Bem, esse é um ponto extremamente importante. Se nós pensarmos toda a trajetória de instituição da modernidade, a questão dos direitos foi uma questão chave. De certa maneira, a Revolução Francesa é simbolicamente expressiva desta emergência da demanda por direitos, no sentido simbólico, até porque se tratava de afirmar o fim dos privilégios. Evidentemente que, como nos mostrou já Tocqueville, entre outros, o processo é mais complexo do que isso, mas seja como for, se inscreveu na pauta da agenda, que seria a agenda moderna, a necessidade de reconhecimento de direitos. Bom, do que se tratava a partir da dinâmica da Revolução Francesa? De não somente pensar os direitos como direitos humanos, mas pensar exatamente os direitos como direitos de cidadania e direitos que diziam respeito a uma determinada comunidade política que se constituía não recorrendo a elementos vinculados à etnia, à língua, à cultura, mas se constituía exatamente a partir da ideia que ser cidadão é ter direitos. E a nação se instituía nesta perspectiva. A ideia mesma de soberania nacional era quase sinônimo de soberania popular. Bem, esse é o tema-chave e nós que conhecemos a história sabemos que não foi nada simples se reconhecer os direitos e, mais do que isso, se constitucionalizar os direitos. Esse foi um largo processo no qual, a partir de uma ideia abstrata dos direitos, foi necessário tornar concreto que direitos eram esses e como, inclusive, pensar a comunidade política tendo em conta esta urgência de afirmar direitos. Esse impulso inicial, ele sofreu idas e vindas, reviravoltas, em cada país, dependendo inclusive do nível de desenvolvimento capitalista, se operacionalizou de uma determinada maneira e vivenciamos o século XX sob a égide deste impulso inicial, porém com muitas dificuldades de efetivá-lo. O pós-guerra nos permitiu um determinado arranjo que envolvia justamente uma relação entre economia e política, no qual a política controlava a economia, em certo sentido, regulava a economia, e no qual se começou a efetivar de modo substantivo essa perspectiva de que os direitos devem ser reconhecidos e não somente constitucionalizados
e que eles devem estar inscritos na estrutura do próprio Estado, como sinônimo do que se pensa ser um regime democrático. Então, sem dúvida, a questão da constitucionalização dos direitos, ela é uma questão decisiva, que ela envolveu, no século XX, principalmente aqueles direitos que o grande T.H. Marshall dizia, os direitos sociais, no sentido de pensar o tema da desigualdade, a redução das desigualdades, a possibilidade de que as pessoas tivessem direitos que não estavam, muitas vezes, ainda assegurados no contexto nacional, né? E isso tinha uma relação forte com a redistribuição. Hoje nós vivemos uma nova etapa nesse sentido, que passou a exatamente demandar, na qual se passou a demandar novos direitos, aqueles direitos que nós podemos qualificar como sendo os direitos culturais, que envolvem identidades de gênero, envolvem orientação sexual, envolvem questões étnico-raciais, religiosas, ou seja, como lidar com essas coisas. O que eu vejo nesse sentido? Que a ideia da democratização, que não é sinônimo de democracia política, ao longo do século XX, ela foi se tornando cada vez mais identificada com a ideia de constitucionalização dos direitos. Ou seja, no sentido de que é necessário inscrever nas constituições este reconhecimento de direitos que não são mais direitos abstratos, mas que demandam exatamente uma destinação orçamentária, demandam a estruturação de formatos no aparato público que deem conta dessas demandas. E aí é que eu vejo um processo mais recente, complexo, porque na medida que o arranjo que proporcionou este horizonte civilizatório no qual democratização e constitucionalismo se identificavam, este arranjo que possibilitou, que a gente genericamente chamará de welfare state, esse arranjo vem sendo abalado internamente, drasticamente, e colocando muitos problemas para se prosseguir nesta perspectiva quase que evolutiva de que as sociedades se tornariam mais democráticas quanto mais direitos elas pudessem contar com ele, e quanto mais isso estivesse constitucionalizado. Então nós vivemos um momento em que, inevitavelmente, pela própria desmontagem de um arranjo feliz que proporcionou articular democracia e capitalismo, liberdade e igualdade, em que a economia era, de certo modo, regulada pela política, que contava com atores muito fortes, seja nos sindicatos, seja nos partidos. Tudo isso vem sendo abalado por dentro por essas grandes transformações produtivas e tecnológicas que vivemos, e o que eu diria, sem medo de estar cometendo nenhuma barbaridade, é que nós entramos numa dinâmica em que não somente a política como atividade, e nesse sentido a própria democracia, passaram a ser questionadas, como uma dinâmica na qual a própria constitucionalização poderá sofrer retrocesso. E nós começarmos a vivenciar processos de desconstitucionalização, no sentido inclusive de se ir criando condições para se retirar, do ponto de vista da agenda constitucional, essa questão tão importante que é a questão dos direitos. Muito bom, professor. Eu vou retomar essa questão depois sobre a ameaça da desconstitucionalização de direitos, mas antes eu queria ouvir um pouco. Uma das maiores objeções que existem em relação aos direitos, ele se fundamenta em dois aspectos. Primeiro, o custo dos direitos e o alegado engessamento que ele causa do orçamento público. E, em segundo lugar, a legitimidade das cortes constitucionais em lidar com dispositivos relacionados a esses que a literatura costuma chamar de direitos positivos, embora seja essa dicotomia entre direitos negativos e positivos seja bastante criticada hoje em dia. Eu gostaria que o professor respondesse a seguinte pergunta. Na sua opinião, os custos de constitucionalizar os direitos sociais, eles são compensados pelos ganhos em termos sociais? Afinal, na sua opinião, direitos devem ser objeto de constitucionalização ou devem ser debatidos no processo legislativo ordinário? Bom, é uma belíssima questão, né? E vamos tentar desmembrá-la. A primeira questão que eu penso que vale a pena refletir sobre ela é a questão do custo dos direitos, porque nós vivenciamos uma dinâmica social no âmbito
mundial em que cada vez se demanda mais direitos aos estados, de várias formas. Ou seja, a ideia de que as pessoas têm direitos, elas querem direitos, e aí que eu vejo um grande problema, porque nós temos uma dinâmica em curso que ela tem levado a que haja um retrocesso no reconhecimento daqueles direitos que eram identificados, direitos de cidadania identificados com a dimensão social, os chamados direitos sociais. Isso é visível, por exemplo, no plano do trabalho, no plano das relações trabalhistas, toda a dinâmica que vem sendo chamada de flexibilização e que para muitos na realidade seria uma dinâmica de precarização, e não à toa alguns colegas nossos vão trabalhar com esse problema referindo-se ao precariado, né? Então essa é uma questão complexa, porque nós temos um esvaziamento ou uma perda daqueles direitos que muitas vezes estavam constitucionalizados, que envolvem relações de trabalho, relações de seguridade social, relações que têm a ver com a previdência, enfim, que estão sofrendo um abalo em virtude das transformações ocorridas no capitalismo e da própria regulação do mercado de trabalho, que se tornou mais fluida. Então esse é um ponto-chave, até hoje, se nós observarmos, sei lá, pegar o direito à saúde, olhando para uma sociedade como a norte-americana, a grande polêmica que existe nos Estados Unidos, antes já vi, com o Obamacare se recolocou, nesse sentido, de que se a pessoa não tiver dinheiro, ela não vai ser tratada, ela vai morrer. Nós temos o SUS, então nós somos uma sociedade muito mais pobre e atrasada se comparado aos Estados Unidos, porém nós temos um sistema de saúde universal que eles não conseguiram efetivar. Então, essa é uma questão que está posta e que ela envolve o custo. Como lidar com isso? Principalmente quando nós pensamos que nós temos diante de nós outras demandas que envolvem, por exemplo, a questão do direito à propriedade e que a segurança e que querem que a sociedade seja militarizada, que se gaste cada vez mais com isso e que, no limite, se puderem, vão tentar constitucionalizar isso. Num contexto em que emergem os chamados novos direitos, são direitos culturais, direitos que dizem respeito à questão da orientação sexual, do casamento homoafetivo, que envolvem muitas vezes cotas. Então, como articular todas essas demandas novas vis-à-vis um processo de retirada de direitos sociais e um processo que ao mesmo tempo faz com que os setores, digamos, que são aqueles beneficiados pela propriedade, demandem cada vez mais segurança para eles e gastos para eles. Quer dizer, o dinheiro não é interminável, os recursos não são inesgotáveis. Quer dizer, como pensar o orçamento público nesse sentido? Então, o que eu diria? Se devem ou não ser constitucionalizados, eu penso que, num certo sentido, sim. Quer dizer, pensar o caso do SUS, e algo que se fosse para ser feito nos Estados Unidos, idem, de pensar um sistema único de saúde público, enfim, acho que isso teria que ser constitucionalizado, sim. E aí, obviamente, neste contexto de constitucionalização desses direitos, seria necessário refletir sobre os gastos, os recursos, como fazer, como operacionalizar, tendo em conta, o caso brasileiro, um sistema federativo, com vários níveis, 3 níveis de governos, o que cabe ao município, onde de fato a saúde vai ser efetivada, como os recursos são distribuídos, como é feito o controle, tudo isso que nós sabemos, né? Agora, de outra parte, determinados direitos que são mais afeitos a dinâmicas mais particulares, talvez eles não devessem estar sendo constitucionalizados, porque eles podem ter uma durabilidade, inclusive no que se refere à reivindicação, relativamente curta. Então, é um tema que tem que ser bem tratado. Mas aí você me pergunta, como a gente lida com isso? Constitucionalizamos ou jogamos para projetos legislativos ordinários? Aí há um problema, porque imaginemos dois casos, que não estavam exatamente constitucionalizados, né? Mas que nós tivemos aqui no Brasil a decisão com relação a eles aprovada pelo Supremo Tribunal e não pelo Parlamento. Eu pego o caso do casamento homoafetivo e o caso das cotas para a universidade. Se essas duas demandas fossem colocadas no Parlamento, provavelmente elas seriam derrotadas por larga margem. Então, como articular essas dimensões? Constitucionalização, legislação ordinária e judicialização, que no limite é disso que a gente precisaria estar tratando. Quer dizer, eu penso que alguns
elementos, algumas dimensões que são muito complexas, que envolvem o conjunto da sociedade, deveriam ser constitucionalizadas. Outras, eu tenho dúvidas, mas por outro lado, ter dúvida não significa que eu aceite tranquilamente que devem ser tratadas pela legislação ordinária. Porque se forem para o âmbito parlamentar, onde o que vai prevalecer é a soberania popular, é provável que essas demandas não sejam atendidas. Então, num contexto de dramática restrição e redução dos direitos, que inclusive com impactos até nas próprias constituições, essas são dimensões que precisam ser muito bem trabalhadas do ponto de vista do debate acadêmico, mas principalmente do ponto de vista do debate público. Porque se nós não trabalharmos direito, a gente pode, em nome de buscar um bem, chegarmos a um resultado totalmente inesperado e problemático. Legal. Professor, eu queria levar agora a nossa conversa um pouco para o caso brasileiro em específico, e você como um intelectual que viveu, né, o período do processo constituinte, os anos 80, eu queria saber sua opinião do que você acha que a Constituição de 88 representa para o Brasil e como ela se compara internacionalmente, principalmente nessa questão dos direitos humanos e mais especificamente dos direitos sociais. Olha, a Constituição, ela foi um arranjo possível e ela teve, obviamente, figuras que acabaram compondo um papel muito importante. E o fato dela não ter emanado de uma comissão de notáveis, como ocorreu em 45, enfim, já é um fato importante, que não significa que não havia estudos, que não havia pessoas sugerindo coisas. Mas ela foi uma Constituição, como nos lembra sempre o Ulisses Guimarães, que foi o presidente, enfim, do Congresso Constituinte, que ele, na promulgação, vai exatamente dizer que ouvimos todo mundo, procuramos trazer todo mundo, índios, mulheres, negros, favelados, empregadas domésticas, homossexuais, enfim. Da tanga toda, né? A tanga toda. Ouvimos todo mundo. Então, houve essa preocupação de ser efetivamente um processo inclusivo que estava sendo realizado de acordo com o que havia sido a luta democrática. E o melhor da luta democrática, no sentido da luta contra a ditadura, pela democratização do país. Então, nesse aspecto, eu vejo o processo constituinte como algo que, com todos os seus limites, foi um passo extremamente importante para a sociedade brasileira. Particularmente por quê? Porque se acreditou naquele momento que nós poderíamos estar não somente resolvendo problemas históricos, problemas seculares que não haviam sido enfrentados adequadamente, e um deles era a desigualdade, a exclusão, a herança negativa da escravidão, como nos ensinava Joaquim Nabuco, mas também que nós estaríamos projetando um futuro mais alvissareiro no que se refere a uma possibilidade de desenvolvimento capitalista feito em bases muito mais civilizadas e menos predatórias e destrutivas. Então isso tudo fez parte daquele processo. Mas o que é o relevante? Havia uma ideia de futuro que, de certa maneira, ela imaginava, essa imaginação sobre o futuro, ela se nutria da perspectiva de que nós poderíamos estruturar um estado de bem-estar social entre nós. E nesse aspecto se procurou contemplar muito, tanto a questão dos direitos humanos, que são questões relativas aos direitos humanos problemáticas, que remetem, insisto, a uma violência histórica de grande dramaticidade, que decorre das relações escravocratas, mas decorre também da presença do poder privado, da aversão ao poder público, da capangagem, das formas contemporâneas de reprodução do coronelismo, para falar numa linguagem de chavão, né? Ou seja, de como, no fundo, nós temos determinadas regiões do país, que não são regiões rurais, dominadas pelo poder privado, seja ele da milícia, do tráfico, enfim. Então, essa era uma questão que se punha ali, e a perspectiva era se garantir direitos humanos, garantir que as pessoas não tivessem violados os seus direitos civis, enfim, os seus direitos políticos, né? E nesse sentido, que tivessem também o atendimento de direitos sociais. Aí é que eu acho que tem um grande drama, porque o que se imaginava? Que a economia brasileira, se ela sofresse um ajuste, e se tentou fazer isso com o plano cruzado, ela poderia se transformar num capitalismo de produção e de consumo de massas.
dizer, e na hora que se fez o cruzado, que se percebeu que na realidade a produção atendia 30% a 40% da população, que não havia produção para todo mundo. Então isso gerou um nó, porque volta o problema do custo dos direitos. Se busca ampliar direitos sociais, contando com uma economia que não se tem. E aí o grande dilema, não se tem e que cada vez talvez nós tenhamos a menos possibilidade de ter, porque toda a nossa imaginação se estruturou tendo por base um tipo de capitalismo que nos anos 80, quando nós fizemos a Constituição, já estava profundamente abalado pelas transformações produtivas e tecnológicas. Quer dizer, a lógica em curso já era no sentido de afirmar um horizonte muito mais pautado por um viés privatista, não vou nem falar em neoliberal, viés privatista, um viés que atuava no sentido de questionar o poder público, o Estado, como sendo moroso, ineficiente, e que só se reforçou ao longo das últimas décadas. Não significa que não houve avanços. Porém, esses avanços, num certo sentido, eles são muito frágeis. E o que eu penso, não é à toa que, em larga medida, aos poucos se vai tentando alterar a Constituição através de projetos de emendas constitucionais, não exatamente visando um objetivo aqui que vai favorecer tal grupo, isso também ocorre, mas principalmente no sentido de ir tirando da Constituição dimensões importantes no que se refere à regulação das relações de trabalho, das relações que envolvem inclusive direitos sociais. Então eu vejo um momento muito delicado, porque nós temos uma Constituição que prevê a ampliação de direitos, mas nós não temos uma economia condizente com essa própria ampliação. E isso vai gerar, em algum momento, uma tensão que se tornará insuportável. E a tendência a tentar mutilar a Constituição e, principalmente, alterar o espírito da Constituição, que era exatamente garantir direitos, essa tendência só vai se fortalecer. Professor, eu queria ouvir um pouco agora de você sobre o contexto político e partidário da época. Duas questões sobre isso. A primeira, existe uma discussão sobre qual seria a importância do papel dos grupos de interesse, dos movimentos sociais e dos lobbies em comparação ao papel dos partidos políticos e como se daria a relação entre esses dois atores, né? Partidos políticos de um lado e grupos de interesse e sociedade civil do outro, considerando que a Assembleia Nacional Constituinte foi um processo altamente participativo, que dava instrumentos, né, para que a população pudesse participar. E a segunda pergunta é: a Assembleia Nacional Constituinte ela foi composta majoritariamente por partidos políticos conservadores. Então, mesmo o PMDB, que ocupava a maior parte das cadeiras, a maior parte do PMDB era conservador, né? Vinha de partidos mais conservadores da época da ditadura. A minha pergunta, professor, é como que a partir dessa Assembleia majoritariamente conservadora a gente conseguiu produzir uma Constituição tão progressista no sentido de reconhecimento de direitos sociais? Olha, eu acho que essa leitura que você acabou de sumariar, ela tem, obviamente, uma base na realidade, mas há que se ponderar. Partidos conservadores, inteiros. A sociedade é conservadora. Mas o que dava o tom do embate político era uma dinâmica plebiscitária, que ela tinha por eixo, essencialmente, a questão de contra ou a favor da democracia. Isso foi o que nos organizou politicamente durante a ditadura. Não foi a luta armada que levou à derrota da ditadura, mas foi essa percepção de que seria a luta democrática o caminho para se conseguir derrotar a ditadura. Então, esses partidos conservadores há que se matizar, porque, de fato, se nós formos olhar a origem social dos representantes, dos constituintes, os interesses com os quais eles estavam articulados, faz sentido essa colocação. Mas peguemos o PMDB. O PMDB, não havia tantos partidos assim como há hoje. O PMDB mantinha dentro dele, ele tinha, obviamente, figuras muito conservadoras, mas ele tinha também os grandes personagens da dinâmica democratizadora. Quer dizer, não é à toa que Ulisses teve o papel que teve, mas não era só Ulisses. Fernando Henrique, nessa época, estava lá, atuando também. Ou seja, há uma intervenção, ele era do PMDB e outros
personagens importantes, José Serra e outros, que atuavam pensando só em São Paulo. Se a gente olhar para o Brasil, Covas, se a gente olhar para o Brasil, então é mais intenso ainda. Então essa questão ela tem que ser relativamente matizada, porque além disso havia a velha tradição trabalhista, que muitas vezes não quis permanecer no PMDB, como a do Brizola, do PDT, que também colocava uma agenda progressista. E nesse sentido, o que eu penso que foi uma obra de arte, a Constituição, a elaboração da Constituição. E nesse aspecto, o Ulisses teve um papel bastante forte. Quando ele faz aquela promulgação, o discurso de promulgação, ele deixa claro isso. Bom, enfim, nós optamos por não termos um texto elaborado por uma comissão de notáveis. Houve até, mas não foi esse o caminho. O caminho foi chamar a sociedade. E ao chamar a sociedade, estes setores, digamos, mais democratizadores do próprio PMDB, assumiram o comando do processo e conseguiram fazer com que o conservadorismo ficasse relativamente contido, o que não significa que o conservadorismo não obteve vitórias no debate constitucional, que vocês sabem mais do que eu sobre isso. Mas o fato é que o sentido da Constituição, o espírito, se a gente quiser usar a palavra com uma certa licenciosidade, o espírito progressista foi mantido por esta articulação entre um núcleo de notáveis que tinha feito a luta contra a ditadura e que tinha uma alta qualidade política no que se refere à capacidade de articulação, de ouvir, de negociar, e este movimento da sociedade civil que veio em cascata e que, num certo sentido, se soube ouvir. Eu penso que se alimentou muita expectativa com relação ao futuro e talvez se tenha constitucionalizado demais nesse aspecto. Mas, seja como for, é assim que eu verifico a dinâmica daquele momento. Quer dizer, os grupos de interesse econômicos, obviamente, estiveram presentes, garantiram parte dos seus interesses, mas tiveram que negociar, os lobbies, idem, os movimentos sociais e os partidos aí, eu diria que tiveram um papel de articular essa dinâmica social que estava fragmentada e difusa e coordená-la num horizonte progressista. E isso eu vejo como algo extremamente relevante. Quer dizer, essa coordenação daquelas demandas difusas em torno de um eixo que ele definiu o perfil da Constituição. Enfim, é um contexto complexo, né? Participativo, conforme você disse, mas que teve uma condução política que não sei se hoje, se vivêssemos algo parecido, nós seríamos capazes de operacionalizar. Esse traz um fio para eu trazer a próxima pergunta para você, professor. Então, naquela época, a gente via essa articulação dos partidos políticos junto com esses grupos de interesse que vinham desde a questão sanitária, né, os sanitaristas, desde as organizações sindicais centralizadas pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e talvez outros movimentos ou grupos que o professor queira dizer, mas minha pergunta é se atualmente, na sua opinião, quem são os principais responsáveis para manter esses direitos sociais ou tentar frear essa ameaça de desconstitucionalização dos direitos? Quem tem mais influência nesse processo? Os partidos políticos ou a sociedade civil, especialmente os grupos de interesse? Olha, eu penso que os partidos políticos estão em frangalhos. A sociedade civil, obviamente, que não é uma sociedade sempre civil, muitas vezes ela é incivil, e isso é importante de ter em mente, mas enfim, entendida a sociedade civil como não o lugar das virtudes, mas o lugar onde efetivamente os interesses se expressam, a sociedade civil não está sendo orientada por uma perspectiva de manutenção, de aprofundamento e até de expansão de direitos. Pelo contrário, a sociedade civil tem sido alimentada por uma lógica que insiste no horizonte de que cada um deve garantir o seu. Meritocrática, entre aspas, muitas aspas, meritocráticas. Essa lógica de que, no fundo, se garanta. E nesse aspecto, se alguém tem pressionado hoje, no sentido da desconstitucionalização, são esses grupos de interesse, principalmente articulados com o poder econômico, que vêm se manifestando, mas que também acabam sendo reforçados por
uma dinâmica de polarização complexa que faz com que qualquer perspectiva de reconhecimento de direitos, sejam direitos sociais, sejam direitos culturais, seja vista como uma rendição ao comunismo, uma rendição ao populismo, à demagogia, não vai se respeitar o teto de gastos, não vai se gastar mais do que pode. Então nós estamos num momento em que, se você me pergunta quem são os principais atores hoje que defenderiam os direitos, eu vejo como um momento de baixa. Nós não temos um núcleo hegemônico, não estou pensando num partido, estou dizendo, mas uma compreensão de lideranças políticas partidárias que se coadune com a sociedade civil no sentido de manter um horizonte de que o único caminho para o futuro é nós mantendo e ampliando direitos e procurando cada vez mais ver como vamos financiá-los de uma maneira sustentável e tudo mais. Quer dizer, toda a lógica que a gente tem vivenciado é uma lógica que ela atua para solapar o horizonte dos direitos. E o que é dramático, muitas vezes nem em nome de interesses que são os principais interesses de uma determinada atividade produtiva. Se pensarmos, por exemplo, se fala muito dessa dinâmica que nós temos vivido agora, das secas, das queimadas, e como tudo isso tem a ver com o agronegócio, e muita gente diz, injusto, que o agronegócio na realidade alimenta o país. Eu não vou entrar nessa pendenga, que acho que ela é complexa, mas apenas para dizer o seguinte, que como nós vamos lidar com o futuro? Quer dizer, como nós vamos lidar com o meio ambiente, que é uma questão que foi tratada constitucionalmente? Como nós vamos lidar com os direitos de saúde das pessoas? Quer dizer, se nós não enfrentarmos esse tema de uma forma macro, se ele continuar sendo pautado por um horizonte que o indivíduo que quer ampliar o pasto dele vai lá e toca fogo no mato, em nome de que isso é o progresso, de que nós temos que desregulamentar tudo que pudermos, que nós temos que desconstitucionalizar aquilo que está previsto, quer dizer, nós não teremos futuro. Então, o grande dilema que a gente vive hoje, esse é um debate que muito mais importante do que se fazer, como em alguns momentos até setores da esquerda fizeram, dizer, olha, 2018 eleição presidencial, uma das propostas de Fernando Haddad era exatamente o quê? Uma constituinte. Eu pergunto, para quê? Porque a composição da sociedade e da sua representação é essa. O Haddad e do Bolsonaro, né? Cada um tinha a sua... Cada um tinha a sua, mas eu digo, mas do Bolsonaro eu entendo. Sim. Do Haddad não, porque você vai fazer um processo constituinte que vai ter uma maioria hiperconservadora. Para quê? Quer dizer, não seria mais razoável nós estarmos debatendo exatamente o que significa hoje manter direitos constitucionais e pensar as consequências, os custos, a forma de efetivação, e insistir que isso deve se tornar um ponto decisivo da agenda pública, seja para nós acadêmicos, seja para os políticos profissionais, seja para a opinião pública em geral. Quer dizer, não é isso que nós temos feito. Pelo contrário, nós temos criado, não nós, pessoas físicas, mas a dinâmica social tem criado uma lógica em que daqui a pouco nós vamos começar a ter guerras entre sulistas e nordestinos, em torno de quê? Direitos, tem direitos, isso não é direitos, na realidade é miséria, é benesse, estão ajudando os caras lá que não trabalham, essas conversas que a gente ouve de monte. E nós não estamos debatendo nada, nós não estamos conversando seriamente como gerir as cidades, como articular legislação de proteção ambiental, a legislação constitucional com a legislação ordinária, como fazer isso? Isso devem ser elementos que nós devemos estar debatendo permanentemente no contexto atual. E nós não estamos fazendo. Então, eu não vejo um momento virtuoso do ponto de vista dos atores se nós compararmos hoje com a década de 80, que vai resultar na Constituição. Quer dizer, lá havia, em primeiro lugar, uma sociedade civil movida por uma ideia, a ideia de democratização e expansão de direitos, coisa que não existe hoje. Pelo contrário, hoje se considera que determinados direitos são privilégios. Havia uma classe política que, com todos os seus limites, tinha um sentido republicano muito forte e que buscou construir consensos básicos para efetivar direitos e principalmente para abrir uma perspectiva constitucional que previa a expansão de direitos. Então, hoje eu vejo um cenário drástico. Como poder resistir a eles? Penso que é aprofundando esse ponto no âmbito do debate público. Se nós não fizermos isso, nós não temos a menor chance. Vai ter desconstitucionalização, vai ter perda de direitos, aumentará a selvageria, aumentará a pressão do grupo de interesse para se auto-beneficiar e a tragédia social se ampliará numa escala inaudita.
Professor, por um lado, esse diagnóstico, vamos dizer, pessimista, se não realista, ele de predação, né, imediatista, que vem pautando o debate público em relação aos direitos, por um lado ele coloca em xeque a noção de irreversibilidade dos direitos sociais, que é trazido pela literatura, que os direitos sociais, uma vez reconhecidos e principalmente constitucionalizados, dificilmente eles são revogados. Mas, por outro, a gente consegue observar algumas tendências de manutenção também que parecem que são irreversíveis de fato. Um exemplo é a questão do Bolsa Família, que é um programa, a gente pode até dizer que ele é de natureza liberal, mas de qualquer forma é um programa que vem sendo abraçado por qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda. Como que o professor observa essa relação entre essa manutenção de alguns direitos sociais em contraposição a essa tendência de desconstitucionalização ou de abandono de reconhecimento de alguns direitos? Olha, eu penso que a literatura especializada, ela tem razão quando ela aponta como, na medida que se consolidam direitos e se constitucionalizam esses direitos sociais, eles tendem a perpetuar, tendem a ser mantidos. É verdade. Mas, insisto, nós estamos diante de uma mudança de larguíssima monta. Olhe o que está acontecendo do ponto de vista das relações, não somente trabalhistas, sobre as quais já falamos um pouco, mas nas relações entre os estados, de como os conflitos que estão se tornando cada vez conflitos mais violentos, como isso está gerando, inclusive, um conjunto de reações nos países que envolvem xenofobia, envolvem exacerbação de nacionalismo, uma dinâmica de irracionalidade crescente que acaba conspirando contra os direitos e que, ainda que não tenha ganhado uma forma plena, já deu demonstrações aqui e acolá do seu potencial destrutivo. Eu penso que isso vale para o mundo e vale para o nosso país. Eu não acho que nada é irreversível nesse ponto. Eu não vejo assim. Eu entendo a literatura e valorizo essa percepção, mas eu penso que está faltando aí uma análise da dimensão constitucional, tendo em conta o que está acontecendo na vida real, na sociedade, na economia, as grandes mudanças, como a própria ideia de direitos, genérica ideia de direitos, tem sido atingida de modo muito forte, identificada de forma inadequada com privilégios, com vagabundagem, caso da Bolsa Família. Então, há um debate amplo que já se falou sobre ele. Se você pensar o Philip Van Parijs, que era uma referência importante, né, que tem a ver com a renda mínima, coisa que o Suplicy sempre defendeu aqui. E que esse tema se colocará cada vez mais para o mundo, porque as pessoas não terão mais uma inserção no mundo produtivo nos termos em que as gerações anteriores conheceram no século XX, que você tem direitos assegurados, trabalho, contrato de trabalho prevê suas obrigações, seus direitos e tal. As coisas tenderão a se tornar, conforme dissemos, flexíveis, né? E isso, obviamente, vai colocar uma multidão, principalmente de jovens, que não serão socializados pelo mercado de trabalho formal e que demandarão cada vez mais algum tipo de aporte público para poderem ter um mínimo, uma renda mínima. Pergunta que eu faço: se os direitos custam, e os direitos, por mais que eles tenham um impulso universal, eles têm sempre uma pegada que envolve algumas pessoas, direito à saúde, o direito... Imagine o que significaria uma renda mínima generalizada, que é uma Bolsa Família expandida. É possível? Eu não sei. A minha visão da sociedade brasileira, da economia brasileira, é que não é possível. Nós estamos condenados a um tipo de crescimento problemático, não inclusivo, que não vai gerar uma mudança no patamar de renda razoável e que fará com que cada vez mais pessoas dependam de um aporte público para poderem ter uma sobrevivência básica. Obviamente que isso vai, em algum contexto, incomodar setores organizados que vão se sentir prejudicados por estes, entre aspas, privilégios e vão fazer carga contra eles. Então, nesse sentido, eu não vejo nada como irreversível. Acho que irreversível é só a vida que vai chegar na morte. Eu não vejo como a gente pode se tranquilizar diante disso. Insisto,
penso que nós deveríamos estar tratando esses problemas de uma forma muito mais sistemática e permanente, independentemente das nossas especialidades e nossos temas de pesquisa. Mas deveria ser algo da agenda pública, envolvendo até a própria questão da universidade pública, porque ela também é uma das instituições que está em risco neste contexto. Quer dizer, não vão faltar proposições de redução dos recursos para a educação, não vão faltar proposições de redução dos recursos especificamente para as universidades, de separar os aposentados dos que estão na ativa, dizendo que isso não pode ser pago com o orçamento da universidade. Então nós temos uma dinâmica em curso que ela poderá gerar perda de direitos e no limite desconstitucionalização. Não tem nada irreversível. Se nem no contexto, pensando na questão que eu citei como exemplo da universidade, nós podemos dizer que nossos direitos estão garantidos, um direito como o Bolsa Família, não sei. Sinceramente, não sei. Professor, você disse que você tem uma visão pessimista, na verdade uma visão que os partidos políticos não têm a capacidade de se organizar como antes para canalizar os interesses da sociedade, inclusive nesse sentido de demandas sociais que podem ser materializadas na forma de direito. Como então o professor vê uma forma, se é que o professor vê alguma solução para que essa tendência seja freada ou para que a gente tenha uma reversão e uma manutenção desses direitos que mantêm essas condições mínimas, né, de dignidade da pessoa humana? Existe alguma solução? A solução está onde? Na educação, nas universidades? A grande questão é essa. No fundo, aquelas instâncias de mediação cultural e mediação política que deram sustentação à modernidade, e os partidos têm um papel, e assim como os sindicatos, expressivo nisso, de legitimar a competição, de regrar a competição, de buscar construir programas que visavam atender determinados setores sociais. Isso tudo foi perdido. E não é porque nós temos uma dinâmica que foi tomada por gente de baixa qualidade moral, não é esse o ponto, ainda que possa também isso estar presente. Mas é porque a atividade política, ela não consegue mais estar à altura deste mundo. Se você analisar um episódio recente, né, pensando a luta contra a ditadura, eu participei disso. O que significava um partido político para nós? Fosse o partido clandestino, fosse o partido MDB, que era o que significou o modo de nós nos educarmos politicamente, o modo de nós interagirmos com a nossa comunidade, no caso era o bairro em São Paulo, ou seja, de organizar o diretório, fazer convenções, fazer reuniões, trazer o pessoal que não tinha nenhuma militância política para participar. E com isso, pessoas se formaram, pessoas começaram a pensar em política, alguns foram para a universidade, outros mais velhos que nunca tinham pensado em política, viram ali uma possibilidade importante para lidar com os problemas, enfim. Não pensando em arrumar um emprego, não, mas de se politizar. Hoje os partidos não fazem mais isso. Há muito tempo eles não fazem mais isso. Os partidos não são fatos de cultura. Eles têm fundações, todos eles têm, que recebem um dinheiro muito expressivo para funcionarem. Não fazem cursos de formação, não discutem temas como este que nós estamos aqui discutindo. Então, dos partidos não virá. Além do que, ninguém mais tem paciência para perder o seu fim de semana numa reunião partidária, a não ser que a pessoa tenha como interesse se tornar o detentor de um cargo eletivo. Eu vou ser candidato a vereador, candidato a deputado, aí o sujeito vai fazer porque ele está pensando nele, na carreira pessoal dele. E insisto, não estou fazendo uma crítica moral, faz parte da dinâmica, mas não há mais uma capacidade de mobilizar jovens, por exemplo, para isso. Ah, mas em tal lugar tem. Sim, aqui, ali tem, mas não é mais essa a referência, até porque a juventude hoje forma sua opinião, se orienta por esta coisa aqui, quer dizer, é isso que está na cabeça das pessoas. Como é que eu vou me informar? Como é que eu vou ter acesso? E se nós observarmos o que significou na Itália o movimento 5 Estrelas, né? Quer dizer, cuja origem está dada, de um lado, por um engenheiro que atuava no mundo da informática e que tinha controle dessa dinâmica movida pelos algoritmos, e um comediante, o Beppe Grillo,
que se juntam para o Beppe Grillo funcionar como uma espécie de avatar de um crítico político, quer dizer, como se ele fosse um personagem mesmo que vai praticar um discurso antissistema permanentemente. E o Movimento 5 Estrelas vai se organizar como? Não há uma relação de militância onde eu e você nos filiamos ao partido e nós fazemos parte do mesmo diretório e nós nos encontramos e eu te conheço, aprendo a te respeitar. Primeiro dia que eu te conheço, não gostei desse cara. Mas depois de um ano convivendo, falo, até que é um cara legal, ele tem umas ideias boas, eu que não tinha entendido. Ou seja, isso é política, aprender a negociar, aprender a ouvir, entender o outro. Nós não temos mais esse aprendizado. Como é que funciona um movimento como 5 Estrelas? É uma relação direta de cada um dos filiados com quem está no comando da rede. Não é quem está no comando do partido no sentido de uma hierarquia, é quem está comandando a rede. Então, os filiados não interagem entre eles, mas eles têm uma relação direta, exclusiva, fundada nos algoritmos que mostram os interesses, as formas de pensamento, os gostos e tal, e que as mensagens serão mensagens com a especificidade para cada um. Então, veja, nesse cenário, que eu vejo como o cenário que o mundo futuro está nos trazendo, não vai ser pelos partidos. Não vai ser pelos partidos que esse debate vai prosperar. Significa que nós devemos abandoná-los? Não. Mas significa que o impulso não virá deles. Eles talvez sejam forçados a ter que enfrentar essas questões. Particularmente aqueles partidos que se alinham no campo democrático, mais à esquerda, preocupados com a questão dos direitos. Mas eles não terão essa iniciativa, porque se tivessem, já teriam feito há algum tempo. Então esse é o ponto que eu vejo. Aí você me diz, bom, como fazer isso? Pela educação? Sim, mas veja como é duro isso. Pensando no nosso campo de trabalho, a ciência política. Se nós observarmos desde a criação da ABCP, nos anos 90, observe os programas da ABCP, ano a ano, em que ocorre, cada evento que ocorre, cada congresso. A ênfase foi, durante a década de 2000, institucionalista. Exclusivamente. Está errado? Não, mas é pouco. E gerou a miragem institucionalista, como eu tenho muitas vezes qualificado. As instituições funcionam, o presidente aprova o que quer, o presidencialismo de coalizão, é assim mesmo, a barganha faz parte do processo, está tudo bem. Não é uma questão moral. Mas e o que acontecia por baixo na sociedade? Nós discutimos? Não. Depois começou a discutir cultura política, muito timidamente. E não permaneceu esse debate sobre cultura política. E o que eu aponto como uma grande ausência? Nenhuma reflexão sobre educação política. Então, como nós vamos formar os cidadãos e cidadãs para daqui 10, 15 anos, se nós não temos uma preocupação com essa questão da educação política, no mundo pautado pela velocidade, pautado pela internet, pautado pelas redes sociais, pela mentira, porque é disso que se trata, fake news é uma forma assim meio amena para se falar, é mentira mesmo, mentira, calúnia. Como nós vamos estar trabalhando as novas gerações para que elas possam se preocupar em, por exemplo, discutir direitos, discutir a relevância da Constituição, discutir por que as instituições são importantes, no que a cultura política do país precisa ser transformada para se tornar efetivamente mais democrática e valorizar os direitos. Nós não temos feito isso. Então, eu vejo um cenário de grande complexidade, porque, como dizia o Marx no século XIX, quem educará os educadores? Porque essa é a questão que se coloca. Então, o caminho existe, mas talvez ele não esteja sendo seguido, né? O caminho existe, mas esse é o ponto. Nós vamos ter que reaprender a fazê-lo. Porque um fato eu posso te dizer, os partidos deixaram de funcionar como fatos de cultura. Quer dizer, como intelectuais coletivos que formam uma determinada opinião, quer dizer, que formam quadros, que trazem para a função dirigente aqueles que não tinham percepção do que é a política, que preparam as pessoas. Os partidos não estão fazendo isso. Os partidos se transformaram em máquinas eleitorais de reprodução de interesses particulares de oligárquicos. É isso. E também não há nenhuma questão moral aí. Isso o Robert Mitchell falava no início do século XX. Todos que trabalhamos nessa política sabemos disso. Mas faz parte da própria dinâmica de racionalização do mundo, da profissionalização, da política, tudo ok. Mas quem vai formar as novas gerações? Quem vai defender direitos se não houver essa formação? Enfim,
nós vamos ficar à mercê de um debate e de encaminhamentos que serão colocados em prática pelos lobbies articulados com os grandes interesses econômicos, porque o resto, dada a sua desorganização, estará fragmentado por uma agenda de direitos que não dialoga entre si, direitos que não dialogam entre si. Então, o sujeito que está em busca do direito à saúde, outro está em busca da questão de uma relação que envolve um casamento homoafetivo. Não há um diálogo nesse sentido de construir uma agenda coerente, de se debater, mostrar que as dimensões são todas elas relevantes. Então, onde nós vamos fazer a formação da cidadania para alterar a cultura política e para manter as instituições democráticas e aperfeiçoá-las? Esse, para mim, é o grande nó que nós estamos enfrentando. E, por isso, uma pesquisa como essa que você vem coordenando, um trabalho que envolve esse tema do constitucionalismo, da constitucionalização dos direitos, é uma pesquisa extremamente relevante e que ela precisa, de fato, ser apresentada ao público e interagir com o debate público, porque são esses pequenos respiros que talvez nos apontem caminhos para o futuro. Legal, professor. Nós estamos chegando ao final da entrevista, mas antes de terminar, eu queria deixar um espaço para você fazer um fechamento, fazer uma síntese aí do que você acha que é importante sobre toda essa discussão de direitos. E você, como intelectual que viveu o período da luta pela democracia, que também não era só uma luta pela democracia, mas também era uma luta para enfrentar a desigualdade social, né, que foi acentuada com a ditadura militar. Eu queria que você trouxesse algumas histórias pessoais suas, algumas talvez até questões anedóticas que possa ilustrar todo esse cenário. Então, queria deixar a palavra para o professor fechar do jeito que você preferir e agradecer muito essa entrevista, esse diálogo que estamos tendo aqui hoje. Eu que lhe agradeço, Lucas, pela conversa e pela sempre instigante, as instigantes proposições. Você sempre traz coisas muito, muito ricas, né? Olha, pensando esse ponto, essa questão do ponto de vista histórico, né? O que eu vejo, né, é que a luta pela democracia, ela colocou o problema dos direitos, ela colocou a perspectiva de superar as desigualdades. Ela, de certo modo, ela nos deu a ilusão de que nós poderíamos retomar o fio da história tal qual ele havia sido interrompido em 64, tá bem? Robert Schwarz, um grande crítico, ele em 69 escreveu um texto cujo título era Cultura e Política 1964-1969, onde ele avaliava o período anterior ao golpe civil-militar e onde ele acabava fazendo uma síntese dizendo que no pré-64 o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Em 69 ele no fundo acreditava que, mesmo com toda a truculência do regime, a hegemonia de esquerda tinha se mantido. Essa leitura difusa, ela de certo modo nos orientou na luta contra a ditadura. E ela fez com que nós alimentássemos o horizonte, muitas vezes não reflexivo e consciente, mas como um estímulo de que nós íamos retomar aquilo que tinha sido quebrado e ir para frente, né? Agora vai. Era um pouco, numa síntese era isso. O que eu penso que esses 40 anos, né, 40 e poucos anos da luta democrática, enfim, da promulgação da Constituição, pouco menos, enfim, eles nos colocaram, em primeiro lugar, que ainda que tenhamos derrotado a ditadura, nossas perspectivas democráticas não se tornaram hegemônicas na sociedade brasileira. Elas continuam ainda sendo muito questionadas e facilmente atacadas. Então esse é um problema complexo. Da mesma maneira que muito do que nós alimentamos de expectativa com relação ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a redução da desigualdade social, e que isso se traduziu em políticas públicas, traduziu inclusive em medidas que eram asseguradas constitucionalmente, talvez isso não possa ser mantido mais por muito tempo, tendo em conta onde nós estamos hoje em termos econômicos e o ponto a que chegou a nossa desigualdade social. Enfim, não será com Bolsa Família que a gente vai conseguir enfrentar o tamanho da encrenca, né?
Então, o que eu vejo, assim, como muita preocupação, é isso, Lucas. Eu penso que se algo que nós podemos fazer, mas enfim, se algo que nós podemos fazer é retomarmos o momento da luta democrática, o momento de elaboração da Constituição e fazermos uma espécie de balanço. Um balanço no sentido de olharmos o que nós fizemos, o que nós pensamos naquele contexto, como as coisas transcorreram ao longo dos anos e como nós chegamos aos impasses que estamos vivendo agora. Para mim, o que é decisivo, e que aí eu volto ao Roberto Schwarz, nós não vamos simplesmente recomeçar como se tivesse quebrado e agora voltando. Não, mas nós vamos resgatar a memória pública, o debate público que foi travado e ver onde nós fomos iludidos, onde nós pensamos adequadamente e como nós podemos prosseguir. Porque se isso não for feito a partir da universidade, ninguém vai fazer. Essa é a minha leitura do momento pelo qual nós estamos passando. Quer dizer, eu sempre pergunto isso: quem vai defender a Constituição? Mesmo que a gente possa pensar que ela tem muitas coisas a serem alteradas. Mas eu acho inadmissível, numa campanha como a campanha de 2018, um candidato progressista como Fernando Haddad, que eu respeito como intelectual, respeito como político, quer dizer, colocar no seu programa a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, isso é de uma obtusidade política, de um primarismo político, de uma ingenuidade que chega às raias da incompreensão. Quer dizer, como é que as pessoas podem pensar isso? Não estão vendo em que sociedade nós estamos? Então nós temos que atuar principalmente para quê? Se é algo que pode nos juntar, é uma grande frente em defesa da Constituição de 88. Não somente pensando do ponto de vista político prático, mas do ponto de vista intelectual. Quer dizer, de como colocar a questão constitucional no centro da nossa reflexão e das nossas agendas de pesquisa. Enfim, o que eu acho que eu te diria assim para encerrar.